No Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Começamos no versículo 1 e vamos até o versículo 7. Diz-nos a palavra do Senhor. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozija-se e a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo que assim haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Podeis assentar, irmãos. Meus queridos irmãos, esta é uma das parábolas que Jesus contou. E as parábolas, elas são ilustrações para esclarecimento de uma verdade. É como uma janela para entender o assunto. Não podemos de maneira nenhuma formular uma doutrina em base de uma parábola. Assim como também não podemos formular uma doutrina em base de uma ilustração. Então, as parábolas têm esse objetivo: dar clareza para um assunto que está sendo abordado. Outro sim, Jesus fora um homem que usou e utilizou desta forma didática de poder expressar a palavra de Deus, os conselhos de Deus e o coração de Deus através das parábolas. E todas as parábolas, elas devem ser entendidas a partir do contexto geral da história. Quando você encontra uma parábola na Bíblia, você deve fazer a seguinte pergunta: por que ele está contando esta parábola? Imediatamente você vai ser arremetido para o texto em que está sendo cogitado a parábola. Muitas vezes a parábola se deu através de uma pergunta, como a parábola do bom samaritano. A pergunta foi: quem é o meu próximo? Então, baseado nessa pergunta, Jesus então vem contar a parábola do bom samaritano. Neste caso desta parábola, e é uma parábola tríplice, porque são 3 parábolas para esclarecer apenas um princípio. Jesus conta neste capítulo 15 3 parábolas. A primeira é essa que acabamos de ler, que é a parábola do pastor e as ovelhas. Depois nós temos a parábola das dracmas, as 10 dracmas. Aí então, concluindo, vem a parábola do filho pródigo, conhecido como filho pródigo.
Mas na verdade, no original, é a parábola dos filhos. Meus queridos irmãos, esta parábola do capítulo 15, no versículo 1 ao 7, eu sei que você já deve ter escutado ela de trás para frente, de frente para trás, do lado ao reverso. Porém, uma grande dificuldade para o povo de Deus é que eles pouco utilizam da Bíblia para ler e se orientarem. E muitas vezes eles estão, principalmente nos dias de hoje, mais preocupados com as mensagens vindas da internet do que a vinda do coração de Deus para nós. Apresentamos algumas verdades nesta parábola do pastor e as ovelhas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender sobre a audiência de Jesus ali. A Bíblia fala sobre 4 grupos de pessoas que estavam ali aonde Jesus estava. O primeiro grupo são conhecidos como publicanos e pecadores. Os publicanos, eles eram pessoas de nacionalidade judia que foram empregados pelo Império Romano para cobrarem impostos dos seus compatrícios. A Bíblia apresenta alguns publicanos como Mateus ou Levi, que estava cobrando imposto na alfândega, quando Jesus passa no capítulo 9, se eu não estou equivocado, de Mateus e disse: segue-me. E a Bíblia disse que ele, deixando tudo, passou a seguir a Jesus. Na verdade, o grupo de seguidores de Jesus não era um grupo muito comum. Tinha até miliciano ali. Agora, meus irmãos, outro publicano que a Bíblia apresenta é Zaqueu, o baixinho, que Jesus entrou em Jericó e ele queria ver quem era Jesus, mas devido que ele tinha aí a estatura de menos de 1,50 m, ele subiu em uma árvore para ver Jesus passar. E Jesus então, quando chega embaixo da árvore, disse: Zaqueu, olha o susto, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Zaqueu desceu, recebe Jesus e vão para casa. A Bíblia fala sobre estes 2 homens que passaram a seguir a Jesus. E Zaqueu, naquele encontro com Jesus, ele se converte. Os publicanos eram considerados pelos judeus como traidores da pátria, como pessoas não benquistas. Nos ambientes onde eles viviam, eles não tinham amigos. E aí o outro grupo que se aproximou de Jesus aqui são os pecadores. Como pecadores? Aqueles que desistiram da religião e passaram a viver as suas vidas pautadas pelo pecado. Então esses 2 grupos se aproximam. Agora, o que eles vieram fazer ali? É aqui que se reveste de toda a importância. O que é que aqueles 2 grupos vieram? Publicanos e pecadores. Eles vieram para ouvir Jesus. A Bíblia disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eles vieram ouvir. Mas em contrapartida, naquela audiência com Jesus, tinha outros 2 grupos. Também tinha os fariseus, que era
O judaísmo ele tinha fragmentado em seitas. Então tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos e os essênios. Estes homens defendiam cada um a sua ideologia. Era mais ou menos assim. A Assembleia de Deus, que defende muito dons espirituais, é arrebatamento. A Batista, que defende mais a questão do fruto do Espírito. Então cada um tinha o seu posicionamento mais peculiar. Os fariseus era a seita legalista. Eles, quando jejuavam, eles nem a saliva eles tragavam, eles jogavam para fora. Eles andavam com vestimentas para se destacar entre a multidão, para que aonde eles passassem todos soubessem: aí vai um fariseu santo de Deus. Eles tinham uma legalidade tão grande concernente à lei, que eles mantinham no seu próprio vestuário alguns apetrechos pequenos com textos da Torá. Eram legalistas, extremistas. Eles eram da extrema direita. Aí tinha os escribas. Quem eram os escribas? Eles eram os doutores da lei. Eles eram o que interpretavam a lei para o povo. E nesta loucura de interpretação da lei, eles criaram mais de 8.000 mandamentos e regras que o povo tinha que observar. Eles estavam ali. A Bíblia diz que Jesus teve um encontro com eles no templo quando tinha 12 anos. Ele estava entre os doutores, fazendo pergunta, e todos se admiravam pela inteligência e sabedoria que Jesus expressava com 12 anos. Então nós temos aqui uma agrupação de 4 tipos de pessoas: os publicanos e os pecadores vieram para ouvir Jesus. Já os fariseus e os escribas vieram para criticar Jesus. E a pergunta que não quer calar é: de que partido você pertence? Publicano e pecadores, fariseus ou escriba? O que você veio fazer neste lugar, nesta noite? Ouvir Jesus ou criticar Jesus? O que viemos fazer aqui? Daquele agrupamento, 2 segmentos vieram para ouvir, outros 2 vieram para criticar. Quando eles começam a criticar e a dizer: este homem recebe pecadores e come com eles, Jesus então inicia a parábola das ovelhas, o pastor e as ovelhas. E ele disse: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, quantas ovelhas? Quantas ovelhas? Quantas ovelhas? Ele tinha 100 ovelhas, um número bastante importante. Tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, quanto ele perdeu? Uma. Diga para o seu irmão: uma ovelha. Isso. E perdendo uma delas, não deixa no deserto. Aonde ele deixou? Aonde ele deixou? Deixou no deserto 99. O lugar é um lugar favorável para deixar ovelhas, sim ou não? Deserto. Não tem pasto, não tem água, só tem o quê? Deserto. O Osés de Paula, ele fez um desfavor muito grande para a Assembleia de Deus. As 99 deixou no aprisco,
no deserto. Deixou 99 no deserto e foi buscar uma que havia se extraviado. Agora, aqui se faz todo o sentido. Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Pergunta: 99 eram ovelhas de Jesus? Sim, tendo 100, tanto as 99 como aquela extraviada. Todas elas eram ovelhas de Jesus. Todas elas. E por que então ele toma uma decisão tão drástica como esta, de deixar 99 no deserto? Porque ele conhece as ovelhas. Segundo, por que aquela uma ovelha se extraviou, abandonou o rebanho? Porque 99 eram o quê? Fariseus e escribas. Eram ovelhas farisaicas, escribaicas. E a ovelhinha que se extraviou era publicanaicas ou pecadoraicas. Então aquela ovelha não estava atingindo o padrão moral exigido do grupo. Ela queria até ficar, mas o ambiente se tornou o quê? Insuportável e insustentável para a permanência dela. Ela foi embora. E quantas ovelhas farisaicas e escribaicas que fecham a porta ou afugenta as outras ovelhas que precisa do bom pastor. Quantos pseudos crentes que com a sua regra de medir quer proibir e fechar a porta para que a outra ovelha publicana e pecadora não ouça o maestro falando. Quantas? Jesus conhecia a que extraviou e conhecia as 99. A decisão dele é radical. Irmãos, Jesus só fica com aqueles que amam Ele. Esquece. Vim nesta noite abrir os teus olhos e dizer a você que Jesus trata você como uma pessoa igual a Ele na questão humana. Você precisa entender que Jesus não vai tratar você como coitadinho, pobrezinho, ralezinho. Não, Jesus trata você conforme a motivação do teu amor para com Ele. As 99? Se perguntasse para as 99 o que elas achavam daquele pastor, qual seria a resposta? Está no versículo 3. Ele come e bebe com pecadores. Este era o resumo das 99 concernente ao pastor. Porque aquelas 99 nada mais era do que fariseus e escribas. Mas ele deixou elas lá. Falou: não, fica aí. Jesus não quer companhia de quem não presta, irmão. De quem acha que é superior, de quem acha que é mais santo, de quem acha que é o bambambam. Não é esse tipo de gente.
Esses fariseus e esses escribas estavam fechando a porta dos céus, impedindo os demais a chegarem a Jesus para ouvi-lo. Estas ovelhas diziam: você não é digna de estar no rebanho, você não é digna de estar aqui conosco. Aí um dia de manhã, a ovelhinha não podendo mais ficar, mas ela também não era uma coitadinha não. Por mais que ela amasse o pastor, ela juntou os seus panos de B e deu no pé. E foi embora. O pastor chegou, deu aquela olhada, ele disse: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Olhou, lá estava todo o pessoal, né? Ovelha de gravata, ovelha de tudo quanto é tipo. Disse: mas cadê a fulana? Ah, senhor, ela juntou o negócio dela e foi embora. Foi embora. Sabia que ela era meio ingrata. Foi embora. Como assim foi embora? Foi. Começou aí uma discussão entre ela e aquela ovelha farisaica lá, que disse para ela que ela era pecadora e aqui não era o lugar dela. E ela se sentiu excluída do grupo, fez a sua malinha 007 e foi embora. Até vimos ela quando ela cruzava por alto do monte, desceu barranco abaixo. Mas nenhuma de vocês lutou para ela ficar? Não, ninguém aqui. Aliás, senhor, foi até bom ela ter ido embora, né? Ela era a ovelha negra do grupo. Agora não, senhor, vê, dá uma olhada em nós. Todas nós somos ovelhas top. O Senhor disse: vocês não sabem de nada. Vocês vão ficar aí no deserto. Mas Senhor, no deserto, sem comida, sem bebida, e o lobo? E os coiotes? Ficam aí. E aonde o senhor vai? Atrás daqui, foi embora. O pastor está deixando 99 por uma. Você diz: olha que prejuízo. Mas na questão do pastor é que ele conhece as suas ovelhas. Aquelas 99 eram muito santas. E ele vai. O bom pastor procura a ovelha perdida. Ele deixa, abandona as 99 no deserto e vai procurar. Vai procurar uma só. Mas ele vai perder 99. As 99 estavam com ele, mas não era dele. Não amava ele, não queria ele. A que extraviou era a que queria ouvi-lo. Era a que queria estar próxima. Era a que queria estar nos braços dele, mas as 99 dizia: aqui não. Eu não sei se essas 99 era ovelha ou era cão. Aí o pastor sai, o encontro com a ovelha. Ele procura até achar. Essa procura de achar fala da persistência, da insistência, do trajeto percorrido, da batalha para chegar até onde estava. Porque quando uma ovelha se perde, ela se perde mesmo. E o pastor vai procurar até achá-la, até encontrá-la. Não importando aonde ela foi, não importando em que caverna ela está escondida, mas ele vai procurar. Porque ele sabe que no coração daquela ovelha reside o amor real e verdadeiro pelo pastor. O ambiente é que era difícil.
Mas o coração do pastor era terno e amoroso. Olha a dedicação dele. Olha o amor dele. Tendo encontrado, quando ele encontra a ovelha extraviada, ele já não chega dizendo: ei, mas por que você saiu? Se até ele saiu. Por que você abandonou o rebanho, se até ele abandonou? Ele não chega com censuras, com perguntas, lançando na cara a marca, a nódoa. Não! Ele procura até encontrar, e tendo encontrado, as palavras dele não é palavras de reproche, não é palavras condenatórias. A palavra dele, aleluia, é uma palavra sem som. Você já falou sem falar? É uma expressão facial. Ele olha para aquela ovelha e o sorriso diz tudo. Encontrei você. Você foi longe, e ele está dizendo com um sorriso: te encontrei. Você tentou até esconder, e ele disse: te encontrei. Não há lugar tão oculto que Jesus não possa te encontrar. Quem sabe você diz: aqui ele não me vê. Assim diz o Senhor: os meus olhos repousam sobre a tua vida. Te encontrei. O texto é lindo. Ele disse: e tendo-a encontrado, olha o que ele faz, regozijou, se alegrou. O seu encontro com Jesus, ele não estava triste. Aliás, ele nunca estava triste. Todos os encontros que você teve e tem com ele, há sempre um sorriso no rosto dele. Ele sabe o que você fez, ele sabe a marca que você tem, mas ele também sabe qual é a motivação do teu coração. Quem sabe você errou tanto, bateu com a cabeça em tantos lugares, mas ele continua te procurando, e na hora do encontro ele vai sorrir com alegria, com felicidade. E disse: com regozijo. E ele faz algo tremendo com aquela ovelha. Coloca ela nos ombros. Coloca ela nos ombros. Se todas as ovelhas fossem salvas, ele teria voltado lá onde ele tinha deixado as 99. Mas ele disse: coloca nos ombros e vai para sua casa. Ele não vai lá no deserto. Ele não quer saber daquelas 99. Ele vai para casa, como aquela ovelha extraviada. E quem é esta ovelha extraviada? Publicanos e pecadores. E quem são as 99? Fariseus e escribas. E chegando em casa, ele agora chega em casa. Ele disse: na casa do meu pai tem muitas moradas.
Vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. E chegando em casa, trazendo a ovelha no ombro, você não vai errar a porta e nem o caminho, porque quem vai te conduzir até a casa é o pastor. É o pastor. E chegando em casa, alegre, feliz, começa a fazer um convite para os amigos e os vizinhos. Quem são os amigos de Jesus? João Batista disse: eu sou o amigo do noivo. A profetaiada, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abraão, meu amigo, e convida os amigos. Porque uma coisa é a ordem profética do Antigo Testamento e outra coisa é a igreja de Cristo, é diferente. Noé, Isaac, Jacó, Gideão, Jefité, toda essa gente que foram arautos do Antigo Testamento, os amigos do Pai, os amigos de Cristo, estão lá. Ele está chegando como a ovelha, ele está feliz. E ele começa a convidar: venha, vai ter festa, vai ter festa, venham, venham festejar, venham se alegrar. Meu querido, esta ovelha, ela nada mais, nada menos significa e simboliza a igreja. Quando a igreja pisar o umbral da eternidade, sendo arrebatada da terra, Jesus, o Filho bendito de Deus, vai convidar todos os céus para a grande bodas do Cordeiro. Vai ter festa. Diga para o seu irmão: vai ter festa no céu. Mas bicho da língua grande não entra. Vai ter festa no céu. Vai ter festa no céu. A tua chegada vai ser uma chegada com festa. E aquela festa não é para Jesus. Aquela festa é para a ovelha. A festa do céu é para você. Te prepare para aquela grande festa, para aquele grande banquete. Você vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Te prepare para isto. A festa do bom pastor leva a ovelha para casa. E as 99? Ficou lá no deserto. A essa altura do campeonato, já morreram. Já se acabou. A única ovelha salva aqui é a que chegou na casa. A do deserto, lá no deserto ficou. De que agrupamento você quer fazer parte? Das 99 ou daquela que chegou na casa? Para o pastor, é preferível ter uma verdadeira ovelha do que ter 99 farisaica e escribaicas. Aí você diz: para mim, toda a minha vida disseram que 100% estava seguro.
O problema é que você, durante toda a tua vida, não leu. Se leu, não entendeu. Se não entendeu, é porque não meditou. Aí ele dá, para concluir a nossa palavra, a sentença final. Versículo 7. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ele agora traz da parábola da ovelha e aplica aqui na audiência dele. Ele disse: eu vos digo, olhando para a cara daqueles escribas e fariseus, eu vos digo que no céu tem festa por um pecador que se arrepende. E mostra o dedo, publicanos e pecadores. Do que? E mostra o dedo, 99 homens, pessoas que se consideram justas, e diz não precisar de arrependimento. Os sãos não precisam de médicos, e o justo não precisa de arrependimento. Ele disse: eu vim chamar os pecadores. Os pecadores. A 99 não precisava do pastor, não precisava de arrependimento, não precisava de perdão, então elas podiam se virarem sozinhas. Fica aí no deserto. Fica aí no deserto. Ô meu querido, escute-me com carinho agora, para que o seu coração possa ir para casa agora quentinho. Vou te dizer, Jesus está com você enquanto você está com Ele. Não brinque não com Ele. Jesus não é brinquedo. A sociedade e grande parcela da igreja está equivocadas com Jesus. Ele não é este sujeito que você pinta. Mas ele não é amor, ele é amor para aqueles que querem o seu amor. Não, mas eu posso continuar fazendo o que quero, ele é amor. Ele é amor para aqueles que o amam a ele. Este evangelho barato, do ponta de esquina, não é o evangelho de Cristo. Ele disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Esse evangelho de amor, 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 Ele ama, Ele é amor, mas Ele ama querendo que o seu amor seja correspondido. Se não houver uma correspondência de amor da tua parte para com Ele, este mesmo Jesus que te ama agora, no dia do julgamento, Ele vai olhar nos teus olhos e vai dizer: segue para o lago de fogo. Eu vou dizer: mas o senhor não é amor? Eu li lá na Bíblia que o senhor era amor. Meu pastor falou que o senhor era amor, que eu podia viver em pecado, que eu podia prostituir, que eu podia fazer todo tipo de fornicação, de mentira, que estava tudo bem, o senhor é amor. Não. Quem ama Jesus quer viver de uma forma que o agrade, que corresponda ao seu amor. Quem ama a Jesus, ele ama também o seu semelhante. Na passagem de João Batista, quando os discípulos disseram: Senhor, aquele está batizando mais do que o Senhor.
João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas na questão de irmão para irmão, convém que você cresça e eu também. Nós dois precisamos crescer igual, porque somos filhos do mesmo pai. Agora, na questão de amor, eu preciso amá-lo. Eu preciso entregar a minha vida a Ele. Eu preciso viver cada dia de uma forma que agrade a Ele. Jesus está cansado de religiosidade. Jesus está cansado de aparência. Jesus está cansado de cultos formais. Jesus está cansado de crentes sem alma, sem vida, que estão confiando e dizendo: as 99 também ficou no deserto. Ou colocamos um ponto final na nossa vida devassa, ou não haverá uma festa para nós na casa do Pai. Ou acertamos as nossas vidas de uma forma que vivamos para agradar a Jesus, ou não chegaremos naquele lugar. Ele disse: alegrai comigo, que eu encontrei a minha ovelha que se extraviou, que se perdeu. Na verdade, as perdidas eram as 99. A salva, a única que foi para casa foi aquela. É um momento em nossa vida de fazer uma reflexão profunda. E que o Espírito do Senhor nos ajude. E colocar em tela de juízo que tipo de cristianismo estamos praticando. Que tipo de vida estamos praticando. A igreja era mais valorizada quando ela não parecia com o mundo. Havia uma diferença. Podia ver a diferença. Hoje, grande parcela ultrapassaram até os parâmetros que o mundo não ultrapassou. É tempo da gente voltar para Cristo. A tua religião não pode te salvar. A placa desta igreja não vai conduzir você ao céu. É tempo de amarmos a Jesus verdadeiramente. Abrir o nosso coração e dizer a Ele: o Senhor é bem-vindo na minha vida. Muda o que tiver que mudar. Quebra o que tiver que quebrar. Arranca o que tiver que arrancar. Mas faça de mim uma ovelha que venha produzir alegria no teu coração. E se você tem um coração voltado para Ele, e se eu também, porque não é pelo fato de eu estar aqui com o microfone na mão falando como o homem da cobra, se eu não emendar o meu caminho, se eu não amar Ele de verdade, tudo isso é vão. Tudo isso é vão. Eu vou entrar naqueles céus, não é apresentando a carteirinha, a credencial da convenção do Ministério do Belém. Não vale nada. Eu não vou entrar nos céus com o nome de pastor. Não vou entrar nos céus, porque eu estava pastoreando a igreja de Araçatuba. Então entra. Esse jeitinho brasileiro é aqui. E eu vou entrar lá como ovelha.
como ovelha, dizendo: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Oh, minha alma te alaba, Cristo. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me à sala do banquete. Sua bandeira sobre mim é o amor. E eu vou estar reunido com todos os meus irmãos, que quem sabe foi discriminado, quem sabe foi colocado para trás, quem sabe não achou espaço, mas lá naquela festa eles vão estar presentes, porque é a festa para as verdadeiras ovelhas. Que Deus nos acuda, que Deus nos ajuda.